Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui, vamos tratar de mutação constitucional. Mutação constitucional é um tema que já caiu na prova da PGE, então pode cair de novo. O que é a mutação constitucional? Primeiramente, o conceito. A mutação constitucional, pessoal, é a alteração do sentido de uma norma constitucional sem que haja uma alteração no seu texto. Então, é um processo informal de alteração da Constituição. Por isso que ele também é chamado de poder constituinte difuso. É um processo informal, não há reforma daquela norma, não há alteração no seu texto. E como que isso ocorre? Por que isso ocorre? Por uma mudança na realidade fática subjacente àquela norma ou a partir de uma nova percepção do direito. São fatores que influenciam e que ensejam essa mutação constitucional, essa alteração de sentido da norma. É a ideia de um diálogo do direito com a realidade. O direito ele tem que corresponder à realidade, e ele tem que estar atento a essas mudanças que são perceptíveis aí na sociedade. Então, esse diálogo entre o direito e a realidade que gera essa alteração no sentido da norma. A legitimidade, portanto, de acordo com Barroso, ela se encontra no ponto de equilíbrio entre a rigidez constitucional e a plasticidade das suas normas. Essa ideia de plasticidade é justamente a ideia de que a norma ela tem que ser adaptável a determinadas conjunturas, porque você não vai ficar sempre alterando a Constituição por um mecanismo formal. Embora haja essa possibilidade de reforma da Constituição, você muitas vezes não precisa alterar formalmente aquela norma. Você pode tão somente trazer uma alteração no seu sentido, que é a chamada mutação constitucional. E aí quem são os atores? Os atores da mutação constitucional são diversos, Não é só o Poder Judiciário. Normalmente a gente pensa que é só o Judiciário, mas não. O Executivo faz mutação constitucional, o Legislativo faz mutação constitucional. Isso nós vamos ver aqui. E quais são as formas? Aí que a gente entra nessa pluralidade de atores. Quais são as formas? O Barroso ele traz três formas de mutação constitucional. Quais são elas? Primeiramente, por interpretação, pela via interpretativa. E aí, essa interpretação pode ser judicial ou administrativa. Vamos ver. Segundo, por atuação do legislador. E terceiro, pela via dos costumes constitucionais. Então, primeiramente, por interpretação, pela via interpretativa. É o judiciário que vai conferir àquela norma constitucional uma nova interpretação, ou a própria administração pública vai conferir uma nova interpretação àquela norma constitucional. E a interpretação seria administrativa. Exemplo, interpretação judicial, caso recente, que já vem vários anos na jurisprudência sofrendo mutação constitucional e que no ano passado aparentemente foi pacificado. Qual é o caso? Foro por prerrogativa de função. A norma constitucional ela não foi alterada, mas ela mudou de sentido várias vezes, a norma que prevê o foro por prerrogativa de função. Recentemente, no ano passado, o STF ele entendeu que o foro por prerrogativa de função ele só se aplica às infrações que tenham conexão com o mandato, que tenham relação com o mandato do parlamentar e que ocorram no curso do mandato. Então, por exemplo, infrações anteriores a ele assumir o mandato não vão influenciar no foro, vai ser julgado lá na primeira instância, se for o caso. Ou então uma infração cometida durante o mandato, mas que não tem nenhuma relação com o mandato. O cara foi lá e matou o vizinho. Ele não tem foro de prerrogativa de função nesse caso. Só vai ter foro se a infração ela for durante o mandato e a infração tiver conexão com o mandato. Por exemplo, o cara recebeu verbas ali para colocar um projeto de lei para votação, coisas desse tipo. Então o STF restringiu o foro, mas sem nenhuma mudança na norma constitucional, sem uma mudança formal na Constituição, mutação constitucional. O próprio Barroso usa esse exemplo de interpretação judicial, que é feita pelo próprio judiciário. E a administrativa, o Barroso dá o exemplo da resolução número 7 do CNJ. O CNJ, muito tempo atrás, ele editou uma resolução, a resolução número 7,
vedando o nepotismo na administração pública. Ele vedou o nepotismo. A resolução do CNJ é um ato administrativo, portanto, é uma interpretação administrativa que gerou aí uma mutação constitucional. É um exemplo que o Barroso dá. Além disso, a mutação ela pode ser por atuação do legislador. Quando que isso vai ocorrer? Quando o legislador ele editar uma determinada norma infraconstitucional, uma lei ordinária, lei complementar, na tentativa de alterar ou conformar o sentido da norma constitucional. Então, isso às vezes acontece. O exemplo que eu vou dar para vocês é a questão da aposentadoria especial do professor. Da aposentadoria especial do professor, que inclusive está para cair aí na reforma da Previdência, né, infelizmente, mas está para cair. É aquela norma que prevê que o professor ele tem um benefício de prazo, né, ele se aposenta 5 anos mais cedo. E aí, o STF, ele sempre entendeu, né, a partir da súmula 726, ele entendia, uma súmula não tão antiga, mas que tem um tempo já, né, para efeito de aposentadoria especial do professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Então, se o cara ficou lá anos dando aula, mas aí, em determinado período, ele foi exercer atividade de direção, coordenação pedagógica, isso não se aplica para computar o prazo da aposentadoria especial. Não se aplica. Ele vai se aposentar pelo regime normal. Então, o STF entendia assim. Só que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi alterada em 2006 pela Lei 11.301, e esse artigo 67, parágrafo 2º, passou a dizer, olha só, para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40, que é o que traz a aposentadoria especial do professor, está lá no artigo 5º, parágrafo 40, artigo 40, parágrafo 5º, perdão, e no disposto do parágrafo 8º do 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação, no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, olha só, isso é importante, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, por exemplo, o coordenador da escola, o diretor da escola, ele também está abrangido, né? E aí essa súmula acabou sendo superada. Vejam só, o legislador, ele promoveu uma mutação constitucional no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, no que tange aos requisitos, né, a forma como você vai contar essa aposentadoria especial para pessoas que, muito embora não sejam professores, elas atuam ali, seja coordenando, seja na direção de escola. Tá? Então, cuidado com isso. É um exemplo perfeito de mutação constitucional pela atuação do legislador. E pela via dos costumes constitucionais. Né? O Barroso ele fala que os costumes constitucionais, muito embora não sejam pacíficos na doutrina, eles podem sim gerar mutação constitucional. Né? Mas cuidado, o costume constitucional que gera mutação constitucional, ele tem que ser um costume ou secundo legem ou praeter legem. Não pode ser um costume contra a legem. Se o costume for contrário à Constituição, ele não gera a mutação constitucional. Então, o que é um costume? É uma prática reiterada e aceita como uma determinada norma. E aí, por exemplo, um costume reiterado sempre foi, na administração pública, o nepotismo. Só que o nepotismo é contra a legem, é contra a própria Constituição. Então, o nepotismo não é aceito como costume constitucional. Inclusive, o STF ele chancelou isso pela súmula vinculante número 13. Ele acolheu aquela vedação da resolução do CNJ e estendeu a vedação para toda a administração pública. Inclusive, temos um vídeo no YouTube aí sobre nepotismo. Quem quiser se aprofundar, recomendo, porque o tema é bom para quem prova também. Então, o costume para gerar mutação ele tem que ser constitucional. Ele não pode ser um costume inconstitucional, um costume contra a lei ou contra a Constituição. Outro exemplo que o Barroso dá são as chamadas emendas jabutis. O que são as emendas jabutis? Nos processos de votação de MPs, de medidas provisórias, o que os parlamentares faziam? Eles inseriam uma série de temas que não tinham nenhuma relação com aquele tema que tratava originariamente a MP. São as chamadas emendas jabutis ou contrabando legislativo. Era uma prática, era um costume constitucional.
Mas o STF entendeu que aquele costume não gerou mutação constitucional nenhuma, pelo contrário, é um costume que é contra a Constituição, é vedado e por isso ele foi rechaçado. Ele até modulou os efeitos da decisão, mas aí ele acabou decidindo que não mais seria admitido o contrabando legislativo. Então cuidado, tem essa observação no livro do Barroso e isso pode ser cobrado também. Então o que seria um costume que gera mutação? Aí o Barroso dá um exemplo só, que é o caso do descumprimento de lei inconstitucional pelo chefe do Poder Executivo. É um exemplo que ele dá. Esse tema a gente aprofundou lá na aula de controle, então remeto vocês aí a estudar, porque é um tema importantíssimo que pode cair em prova. Então, pessoal, resumindo, 3 formas de atuação, 3 formas de mutação constitucional: por interpretação judicial e administrativa, por atuação do legislador e por via dos costumes constitucionais. Beleza? Aí, pessoal, trouxe alguns julgados aqui, não vou ler, né, mas é relativo àquela questão da aposentadoria especial do professor, que vimos que é um exemplo de mutação pela atuação do legislador. Aí dei uma olhada, porque depois o STF alterou sua jurisprudência e passou a acolher essa tese de que também é admitido tempo fora de sala de aula. Aí, pessoal, alguns limites na mutação constitucional. O Barroso também trata disso. Existem 2 grandes limites para a mutação constitucional. Primeiramente, são as possibilidades semânticas do texto. Você não pode, a pretexto de fazer uma mutação constitucional, chegar a uma interpretação que subverta o próprio texto básico daquela norma. Isso não pode. Né? E nem no caso de quando você, a pretexto de uma mutação constitucional, você acaba indo de encontro aos princípios fundamentais que dão identidade à Constituição. Por exemplo, você chegar a uma interpretação que admita a tortura, por exemplo, né, ou a pena de morte fora de hipóteses admitidas, isso não é admitido no bojo de uma mutação constitucional. Então ela encontra limites. Né? Se você não respeitar esses limites, você terá uma chamada mutação constitucional inconstitucional. Né? Aí temos aquela discussão sobre a mutação constitucional do 52.10 da Constituição. Né? O Gilmar Mendes sempre defendeu que aquele artigo que trata da resolução do Senado para conferir eficácia erga omnes às decisões do STF em sede de controle difuso, essa resolução ela teria sofrido, esse 52.10, o artigo 52.10 da Constituição, teria sofrido mutação constitucional para que, a partir de então, aquela resolução do Senado tivesse meramente o papel de publicidade da decisão do Supremo em sede de controle difuso. Né? Portanto, a própria decisão do STF em sede de controle difuso já produziria eficácia erga omnes, né? A chamada abstrativização do controle difuso. Isso sempre foi defendido pelo Gilmar Mendes, não era acolhido, mas no final de 2017 tivemos um precedente que tratou dessa questão. Eu aprofundei ele lá na aula de controle, não vou tratar aqui de novo, remeto aí também para vocês aprofundarem. Mas hoje predomina o entendimento de que teria sofrido sim mutação constitucional 52.10, tá? Então cuidado com isso. E é uma questão que gera discussão, porque acaba indo de encontro ao próprio texto, mas foi admitido pelo STF. Temos uma discussão aqui, pessoal, né, a diferença da mutação constitucional para a interpretação construtiva e evolutiva. Isso é mais aprofundado, mas vale a pena mencionar porque o Barroso trata disso no livro dele. Primeiramente, o que é interpretação construtiva? Interpretação construtiva seria a ampliação do sentido ou extensão do alcance da Constituição. É você ampliar o sentido e o alcance da Constituição, criando uma nova figura ou nova hipótese de incidência não prevista originariamente. O exemplo que ele dá é o direito de permanecer calado. A Constituição previu esse direito principalmente no âmbito penal, o direito a não autoincriminação. Mas o STF ele passou a estender esse direito para CPIs. A CPI não é um processo criminal, mas o STF ele entendeu que é possível sim que o acusado em CPI se recuse a depor. E aí seria uma hipótese de extensão da previsão da Constituição para uma hipótese que não foi abrangida, como no caso das CPIs. Já a interpretação evolutiva seria a aplicação da Constituição a situações que não foram contempladas porque não podiam ter sido previstas. Por exemplo, o exemplo que o Barroso dá. Quando a Constituição de 88 foi editada, você não tinha internet ainda, pelo menos não de modo difundido na sociedade. Então, algumas questões relativas a direito à intimidade, até a própria Constituição, quando trata lá da radiodifusão, essas questões não estavam regulamentadas de modo a abranger a internet. Né? E aí, nesse caso, é papel da Corte
fazer uma interpretação evolutiva no sentido de eventualmente abranger essas exposições em um determinado caso concreto. Qual que é a diferença da construtiva para a evolutiva? Na construtiva, a situação ela já poderia ter sido prevista, mas não foi alcançada pelo Constituinte. É o caso, por exemplo, das CPIs. Já na evolutiva, não. Na evolutiva, a situação não poderia ter sido prevista, porque não existia, por exemplo, internet na época. Então, é essa a principal diferença. Só que elas não se confundem com a mutação constitucional. Porque a mutação constitucional, pessoal, não é meramente interpretativa. Ela gera uma mudança de fato na realidade, na interpretação daquela norma. Né? Então, ela gera toda uma construção nova em relação àquela norma constitucional. Né? Então, não é meramente uma interpretação que gera uma nova hipótese de incidência ou que gera uma nova compreensão diante de fatos posteriores, não. São fatos que, de fato, vão influenciar na interpretação da norma, mas que vão gerar toda uma nova compreensão acerca daquela situação. Tá? Então, é uma distinção que o Barroso faz, isso pode ser questionado também. Aí, pessoal, eu vou tratar aqui de um tema que ele é trazido pelo Gilmar Mendes e pelo Pedro Lenza. Não é um tema que o Barroso traz, pelo menos não me recordo agora, posso estar enganado. Mas o Gilmar Mendes trata desse tema, já caiu na prova da PGM-BH e já caiu na prova da PGE São Paulo, segunda fase. Então, pode cair. É um tema que está sendo muito cobrado em provas. São as chamadas decisões manipulativas ou manipuladoras. O que são decisões manipulativas ou manipuladoras? Pessoal, de acordo com o Gilmar Mendes, são decisões em que a Corte Constitucional não se limita a declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, agindo como uma espécie de legislador positivo, modificando o ordenamento jurídico ao adicionar ou substituir normas, a pretexto de conformá-lo à Constituição. Então, pessoal, nessas decisões, você não vai ter tão somente uma declaração de inconstitucionalidade, você não vai ter tão somente uma atuação como legislador negativo. O STF ele vai manipular o ordenamento jurídico. Né? Ele vai criar uma determinada norma ou substituir por outra. Né? Então, há uma manipulação do ordenamento jurídico. Aqui temos uma ideia muito ligada ao ativismo judicial, à criação judicial do direito, é uma postura mais proativa do judiciário quando vai decidir. Né? E aí ele pode, inclusive, manipular o ordenamento atuando como legislador positivo. E aí temos duas subespécies de decisões manipulativas, as aditivas e as substitutivas. Nas aditivas, a decisão ela reconhece a inconstitucionalidade do dispositivo justamente na parte que não expressa determinada norma, que seria exigível conter para ser compatível com a Constituição. Então aqui a inconstitucionalidade, na sentença aditiva, ela é declarada em relação à omissão, né? Porque você tem uma omissão, uma determinada categoria, uma determinada situação que não foi contemplada e que deveria ter sido contemplada para que aquela norma fosse considerada constitucional. E aí o que o STF vai fazer? Ele vai adicionar novas interpretações para considerar aquela norma constitucional. Então, por exemplo, violações ao princípio da isonomia. Né? Vamos supor que uma determinada lei ela traga uma gratificação para professores de matemática. Aí os professores de física, de biologia, eles vão começar a ajuizar ações falando, não, pera lá, por que só o professor de matemática tem direito a essa gratificação? Não faz nenhum sentido. Então, veja só, a declaração de constitucionalidade, ela se reflete naquilo que ela não expressa e que seria exigível para ser compatível com a Constituição, porque se não expressar, se não contemplar essas categorias, o professor de física, de biologia, os outros professores de um modo geral, isso gera uma violação ao princípio da isonomia, que gera uma inconstitucionalidade. Então, o STF ele estende os efeitos daquela norma até para preservar aquela norma. E aí temos as chamadas sentenças aditivas. Isso é possível? A ideia geral, né, o mundo ideal é que não seja possível, mas isso tem acontecido, isso acontece muitas vezes na prática, o STF estender um benefício para uma categoria não contemplada alegando a violação ao princípio da isonomia. Mas temos, e aí a defesa da Fazenda Pública é essa, inclusive várias reclamações são ajuizadas tendo como base essa súmula vinculante. Nós temos uma súmula vinculante
que diz expressamente que o Poder Judiciário não pode estender benefícios sob argumento de violação ao princípio da isonomia. Por quê? Porque o Judiciário não pode atuar como legislador positivo. Ele não tem essa função. A súmula, ela diz expressamente isso. A atuação principal do Judiciário é como legislador negativo. Então, essa ideia de sentença aditiva, ela tem que ser vista com muita parcimônia, né? Principalmente quando se trata de extensão de benefícios. Mas, no STF, inclusive foi o caso que caiu na prova de BH, que foi, na verdade, não extensão para uma categoria não contemplada, mas sim extensão de uma nova hipótese de exclusão da punibilidade no que tange ao crime de aborto. Olha só que interessante, exemplo. Aliás, caso concreto. O caso concreto versava sobre o aborto de feto anencéfalo. É crime aborto de feto anencéfalo? Se você pegar o Código Penal, você vai ver que não tem lá, né? Não tem excludente de punibilidade para você abortar um feto anencéfalo. Inclusive, o Código Penal ele diz que é crime, aliás, é excludente do crime você abortar em casos de, por exemplo, risco à saúde da mulher, estupro, né? Mas não é o caso de aborto de feto anencéfalo. Aí, né, o STF ele adicionou uma nova punibilidade, uma nova excludente da punibilidade, passando a prever que seria possível também o aborto de feto anencéfalo. Então o STF ele deu uma sentença aditiva, ele adicionou uma nova excludente de punibilidade em relação ao aborto. Aí pode, aí beleza, aí você não tem violação à ideia de estender benefícios para determinadas categorias não contempladas, estender de modo a atuar com legislador positivo, criando gratificações que não foram previstas pelo legislador. Isso aí é complicado, inclusive a súmula vinculante do STF ela diz que não pode. Mas aqui, você adicionar uma nova excludente de punibilidade para o aborto, beleza, é algo até que você está até atendendo a um direito fundamental, que é o direito à integridade física da mulher, né? A saúde físico-psíquica da mulher. Porque, como disseram no julgamento, é como se ela estivesse carregando, é como se o útero dela fosse um túmulo, né? Porque ela está carregando um defunto ali, um bebê que vai nascer morto. Então, não faz sentido você admitir isso, portanto, foi proferida uma sentença aditiva abrangendo essa hipótese aí de excludente de punibilidade. E as sentenças substitutivas? Nas substitutivas, nós temos decisões em que a Corte declara a inconstitucionalidade de um preceito na parte em que expressa certa norma em lugar de outra, substancialmente distinta, que dele deveria constar para que fosse compatível com a Constituição. Então aqui, qual que é a diferença? O nome, ele ajuda. Né? Aqui você não vai adicionar uma outra interpretação, adicionar uma outra hipótese. Você vai substituir aquela que já existe por uma outra que deveria estar no lugar dela para que fosse constitucional. São as sentenças substitutivas. Atuando dessa forma, a Corte não apenas anula a norma impugnada, como também a substitui por outra, essencialmente diferente, criada pelo próprio tribunal. Então, o tribunal que cria aquela norma diferente, o que implica a produção heterônoma de atos legislativos. Então, olha só, isso é problemático, porque o STF está atuando com legislador positivo, criando um ato legislativo que não tinha previsão similar. Né? Exemplo, né? Talvez a professora de administrativo vai falar com vocês essa hipótese, né, no caso da desapropriação. No caso da desapropriação, o Decreto-Lei 3.365 ele previa um percentual de 6% ao ano para juros compensatórios, para compensar a perda da propriedade e da posse. O STF ele entendeu que esse percentual de 6% ao ano ele era inconstitucional, porque ele não atendia a ideia de compensar a perda da propriedade, não atendia a função social da propriedade. E ele substituiu, ele declarou inconstitucional esse percentual de 6% ao ano, declarou inconstitucional o percentual de 6% ao ano e substituiu esse percentual por de 12% ao ano. Então houve uma substituição de norma. Ele criou uma outra norma para uma situação que não era aquela prevista. Né? Os 12%, beleza, agora sim é constitucional. Então esse seria um exemplo de uma sentença substitutiva. Né? Olha só que interessante. Então, cuidado com isso, pode ser cobrado. Decisões manipulativas ou manipuladoras são hipóteses aí de atuação do judiciário como legislador positivo, atuação do judiciário dentro de uma ideia de ativismo judicial, de criação judicial do direito, uma postura mais proativa do judiciário,
que não se limita só a declarar uma norma constitucional, mas ou ele adiciona, né, novas hipóteses não contempladas, ou ele substitui aquela que foi contemplada por uma outra que deveria constar no lugar para que fosse constitucional, né? Então, cuidado, sentenças aditivas e substitutivas. Isso pode ser cobrado na sua prova. Aí, pessoal, breve intervalo agora para a gente falar depois de poder constituinte rapidamente e interpretação, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Aí a gente fecha o nosso ponto 1, tá? E bola para frente. Valeu, até mais.